estimados telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação. Minha saudação a vocês e que bom nós podermos conversar mais uma vez, refletindo sobre questões da vida da igreja, da sociedade. Afinal, discípulos missionários de Jesus Cristo têm que ter o olhar em Jesus Cristo, mas também o olhar sobre o mundo, sobre aquilo que se passa ao nosso redor, porque nós devemos levar como missionários aquilo que aprendemos de Jesus Cristo. Aquilo que aprendemos como cristãos, nós queremos espalhar, difundir, fazer chegar aos outros, porque é bom, porque ajuda o mundo a ser bom, ajuda a superar tantos problemas. É a salvação, justamente. A salvação significa a melhora, é a saúde da vida do mundo, a saúde do mundo, é a salvação. E por isso, claro, salvação, sobretudo, o dom de Deus para a vida eterna, mas que já começa neste mundo. Pois bem, eu quero comentar também hoje com vocês sobre um conjunto de orientações que os bispos do estado de São Paulo deram na sua assembleia no final de junho. E ali naquela assembleia os bispos de todas as dioceses do estado de São Paulo aprovaram uma série de orientações para os fiéis católicos, mas que podem ser úteis para todos. E com esse título, Votar Bem. O que precisa para votar bem? Tentamos ajudar. Naturalmente, são critérios. Não pense que nós vamos indicar candidatos. Não é isso, não é nossa pretensão e nossa missão de indicar candidatos. Nós queremos indicar referências para que cada eleitor possa pensar, observar, refletir e votar bem. Pois bem, um primeiro ponto é a afirmação de que o poder político emana do povo. Isso está na nossa Constituição. Mas significa que, de fato, o povo tem um poder. Os cidadãos têm um poder. E esse poder é transferido através do voto àqueles que são eleitos, os mandatários do poder. Nós entregamos ou delegamos o poder através do voto para quem deve governar, para quem deve fazer leis, isto nos sistemas democráticos, como no caso o sistema brasileiro. Portanto, o poder político vem do povo para os governantes, para os legisladores. A primeira recomendação, conscientes de que este poder está na mão do povo ou na caneta dos eleitores, nós recomendamos, olha, vote, participe, não se exclua deste processo. Participe, faça bom uso do seu poder, naturalmente escolhendo bem, com critério, como nós vamos indicando em seguida, porém, lembre-se que você tem um poder. Não deixe de exercer esse poder para o bem da sociedade, para o bem do país. Um segundo ponto, o exercício do poder político é um serviço ao povo, é um serviço à sociedade. O poder político não é um poder para si mesmo, mas é um poder para servir. É assim que a Igreja entende na sua doutrina social, na maneira de entender a sociedade. De fato, Jesus também no Evangelho ensina que os cristãos devem servir. Aprendemos para servir. Eu dei o exemplo para que vocês façam a mesma coisa. Ora, o poder político é um serviço para servir o próximo. Por isso mesmo, estar atentos quais são as causas que os candidatos querem servir. Se querem servir as verdadeiras causas do povo, por exemplo, a superação da pobreza, para que todos tenham boa escola, todos tenham saúde, para que seja superado o problema, por exemplo, da violência, para que haja educação de qualidade para todos, para que haja possibilidade de trabalho para todos. São estes e muitos outros, a defesa da vida, a defesa do meio ambiente, por exemplo, são os interesses do povo, da população. Então, governar para o povo, exercer o poder para o povo. Será que são estas as causas que os candidatos defendem? É isso que a gente deve olhar. Um terceiro ponto, governar é promover o bem comum.
promover o bem comum significa não apenas de uns poucos, mas o bem de todos. Por outro lado, significa promover aquelas grandes questões que interessam: a justiça social, a paz na convivência, o respeito pelos direitos humanos, pela dignidade humana, sobretudo o respeito à vida. Quanto candidato defendendo, por exemplo, o aborto é um direito humano fundamental, ou defendendo outras questões que realmente se chocam contra os princípios fundamentais do respeito à vida, respeito à pessoa. Quais são as grandes questões para o bem comum que os candidatos defendem, que querem promover depois de eleitos? É isso que a gente precisa olhar. Bem, enfim, o bom governante está atento ao bem de todos, não só de um grupo, mas especialmente ao bem das camadas mais necessitadas, mais frágeis, claro, que precisam de mais proteção, socorro do poder público, poder público. Por isso, políticas que promover políticas que possam ajudar a atender às necessidades da população, a superar as necessidades básicas da população, para que o povo possa viver bem. O governante bom governa para todos, não só para um grupo, ou só para um partido, e deixa esquecidos os outros. Pois bem, hoje nós abordamos alguns critérios para a gente examinar justamente as propostas dos candidatos, para poder escolher bem. Na semana que vem nós vamos abordar mais algumas outras questões, alguns outros critérios. Por hoje ficamos aqui, o nosso tempo esgotou, e assim eu quero dar a vocês a bênção, para que semana que vem nós possamos nos encontrar novamente nesse horário. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.